E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu acabei caindo numa publicação que é Viciados no Ultraje. Addicted to Outrage, né? E o que ele fala das pessoas? Que as pessoas, elas como comportamento de massa, né? Elas têm essa fixação pelo que é ruim. Uhum. Então, a gente pode fazer uma série de coisas boas, mas, por exemplo, o que a mídia vai mostrar? A menos que você seja um escolhido da mídia. A gente pode falar um pouco sobre mídia daqui a pouco, seria um bom tópico. É um tópico que eu, que eu tento evitar, mas vamos falar. Mas é por isso que é. A gente tá sendo a mídia nesse momento, né? Então, mas isso é uma coisa que a gente tem que, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Vamos falar dessa história da gente ser a mídia, porque isso é legal, né? E isso é uma conversa que eu tive com meu pai e ele me deu umas conclusões muito importantes, né? Agora vamos falar sobre o efeito exemplo. A gente não para ajudar um mendigo na rua. Mas a gente para ver um acidente de moto. De uma forma geral, né? Você tá falando. De uma forma geral, tá? E uma coisa é você dar o exemplo, por exemplo... você... No meio da rua, você ajuda, por exemplo, uma senhora a atravessar a rua. Né? Ou então você... uma pessoa vem te pedir dinheiro e você fala, o que você quer? Eu quero uma refeição. Então tá bom, você leva o sujeito para comprar uma refeição. Qual é a magnitude do seu exemplo? São para as pessoas que estão vendo você fazer aquilo naquela hora. Por quê? Porque se você posta isso numa mídia digital, o que acontece? É um outro efeito. As pessoas não sabem se aquilo foi provocado ou se aquilo é real. Quanto de encenação você tem numa mídia digital? O próprio Zuckerberg falou que o brasileiro ele gosta do Instagram porque é a chance dele mentir. E se você for ver, realmente, o Instagram no Brasil, as pessoas elas mostram que é conveniente e interessante para elas. Ponto final. Né? E por que eu acho que a rede social, e principalmente o Instagram no Brasil, ele causa tantos problemas? Porque tudo que você mostra na sua rede social, ela é você até certo ponto. Chega uma hora que você acaba descolando de quem você é porque um personagem é criado. Veja, não é que você cria um personagem, mas um personagem é criado a partir de você. Porque as pessoas veem aquele cara da rede social e aquele cara da rede social ele encarna. E aí você cria um problema para a pessoa que é dona daquela rede social de ter que ser responsável pelo personagem que outras pessoas encarnaram. E não ela. Ela só está mostrando aquilo que ela acha que é, inclusive, saudável para ela. E não bom que ela vá se valer disso, mas saudável. Né? Por quê? Porque ela não vai mostrar a vida inteira dela. Ela não vai mostrar ela no banheiro, ela não vai mostrar ela tomando banho, ela não vai mostrar ela com bafo de manhã escovando o dente. Ela vai mostrar alguma coisa da rotina dela para as pessoas que estão junto com ela ou que têm valores como os dela e que, portanto, por essa aproximação de valores, ela vai estar junto. Nessas condições, né, as pessoas elas nunca vão saber se aquele exemplo que você torna público pelos seus meios, se aquilo é uma coisa forjada ou se aquilo é real. E disso uma série de empresas de mídia se valem. Por quê? Porque se é uma empresa falando de você, Thiago, o que acontece? Ah, não, isso aí tem o caráter de real. Por quê? Porque não é você que está falando. Hoje, a gente sabe que existem pessoas que até compram isso. Tanto que a gente fala assim, essa matéria é comprada. Quer dizer, a maioria das pessoas, ou uma boa parte delas, já tem essa malícia. Agora, por que nós quatro aqui conversando não somos iguais, por exemplo, a um jornal? E você atinge muito mais gente que um jornal. Né? Então, a estimativa é que, por exemplo, uma edição... né, de um jornal de grande circulação de São Paulo, ele atinge aí 100 mil pessoas. Você atinge muito mais do que isso. O que é diferente? É diferente que atrás do jornal existe uma instituição. Não é o jornalista falando com as pessoas. É o jornal falando com as pessoas. Aqui sou nós, né, falando com as pessoas. E não tem nenhuma instituição por trás de nós.
Isso nos traz fragilidade. E qual é o perigo? O perigo é a gente achar que porque a gente fala com muita gente, nós temos segurança. Na verdade, não é isso. Nós temos fragilidade. Total. Então, o que precisa entender, né, ou o que traz essa nova ordem, né, onde você tem uma mídia que ora colabora, ora disputa, ora ataca, né, o que são as mídias privadas, né, porque o que você tem aqui é uma difusora. Você tem equivalente a uma emissora de televisão aqui, que está produzindo um programa, que tem patrocínios, ou que cria uma determinada opinião, né? O que vai ser esse momento? Vai ter um momento onde ou toda a mídia digital ela se organiza em uma entidade, em uma instituição, né? Ou então ela sempre vai ser enfraquecida por mais gente que ela alcance. Por isso que você destrói uma reputação de um influencer assim. Porque não tem ninguém por trás. Agora, determinadas pessoas, isso é muito mais complicado de fazer, né? Existem uma série de tentativas de cancelamento, né, em relação a algumas pessoas, mas quando você vai olhar o dia a dia dessas pessoas, você vai olhar a rede social dessas pessoas, é trabalho. Então a pessoa até motivada pela mídia vai lá, não, esse cara é coisa ruim, deixa eu ver o que ele tá falando. Nossa, que legal. Pô, que legal que o cara falou pra mulher dele. Pô, que legal que ele tá falando isso daqui, isso é uma coisa que eu sempre quis saber. Nossa, esse assunto ele falou, Ou eu já fui nesse lugar aqui. E aí o que acontece? Motivado pelo escrutínio, uma pessoa até vai para saber quem é, só que ela acaba ficando. Também tem essa diferença. Uma coisa é o influencer, que ele simplesmente fala dos outros, e a outra coisa é o influencer que fala para os outros. Essas são coisas muito diferentes. Então, quando você olha a pessoa que vive da fama em si, né, ou ela faz coisas que aparecem, que são objetos de desejo, ostentação, curiosidades, isso é muito mais frágil ainda. Então você olha pessoas que têm, sei lá, 20, 30 milhões de seguidores, né, se juntar as redes, mas que aquela é a fragilidade de uma folha de papel, que ela não pode emitir uma opinião sobre a pasta de dente que ela usa.